cristianismo, observamos aprendizes que se retiram deliberadamente do mundo, alegando que o reino do Senhor não pertence à terra. Ajoelham-se por tempo indeterminado nas casas de oração e acreditam efetuar na fuga a realização da santidade. Muitos cruzam os braços à frente dos serviços de regeneração e, quando interrogados, expressam revolta pelos quadros chocantes que a experiência terrena lhes oferece, reportando-se ao Cristo diante de Pilatos, quando o Mestre asseverou que o seu reino ainda não se instalara nos círculos da luta humana. No entanto, é justo ponderar que o Cristo não desertou o planeta. A palavra dele não afiançou a negação absoluta da felicidade celeste para a terra, mas apenas definiu a paisagem então existente, sem esquecer a esperança no porvir. O Mestre esclareceu: mas agora o meu reino não é daqui. Semelhante afirmativa revela-lhe a confiança. Jesus, portanto, não pode endossar a falsa atitude dos operários em desalento, tão só porque a sombra se fez mais densa em torno de problemas transitórios ou porque as feridas humanas se fazem por vezes mais dolorosas. Tais ocorrências, muitas vezes, obedecem à pura ilusão visual. A atividade divina jamais cessa, e justamente no quadro da luta benéfica é que o discípulo esculpirá a própria vitória. Não nos cabe, pois, a deserção pela atitude contemplativa, e sim avançar confiantemente para o grande futuro. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, nosso guia e modelo, aos benfeitores espirituais que nos intuem e velam por nós, dirigentes desta casa, desse trabalho, e agradecer a Deus por toda a oportunidade que tem nos concedido. Agradecer igualmente a presença desses irmãos do plano espiritual que aqui se fazem presentes com a permissão de Jesus para aprender conosco sobre as lições morais do Cristo. Te agradecemos, Pai, pela semana que se passou. Te agradecemos pelo alimento, pela água, pelo teto, pelo agasalho. Te agradecemos pelo dia e pela noite, pelo sol, pela chuva. Te agradecemos, enfim, Senhor Jesus, pelo dom da vida, pelas oportunidades que nos concede dia após dia, a fim de que possamos nos melhorar, a fim de que possamos nos evoluir na prática da benevolência, da indulgência, do perdão, da verdadeira caridade. Assim, Pai, imensamente agradecidos por essa oportunidade bendita, com a oração que o Senhor nos ensinou, pedimos permissão para dar início ao culto do Evangelho da noite de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas na medida em que perdoarmos aos nossos ofensores. E não nos deixeis entregue às tentações, mas livra-nos, Senhor Jesus, de todos os males. Rogamos ainda nesse instante, ó Pai misericordioso, permita que nossa Mãe Maria vá de encontro a todos os nossos irmãos que partiram deste plano pelo suicídio, onde quer que se encontrem, que as nossas vibrações de amor, de carinho e respeito por cada um deles possa fortalecê-los na sua fé, no seu arrependimento, e que em breve possam estar no nosso seio novamente. Caracteres do verdadeiro profeta, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, Falsos Cristos e Falsos Profetas. Mensagem de Erasto, Paris, 1862. Desconfiai dos falsos profetas. Essa recomendação é útil em todos os tempos, mas sobretudo nos momentos de transição em que, como neste, se elabora uma transformação da humanidade. Porque nesses momentos uma multidão de ambiciosos e farsantes se arvoram em reformadores e messias. É contra esses impostores que se deve estar em guarda, e o dever de todo homem honesto é desmascará-los. Perguntarei sem dúvida como se pode conhecê-los, e eis aqui os seus sinais. Não se confia o comando de um exército, senão a um general hábil e capaz de o dirigir. Acreditais que Deus seja menos prudente que os homens?
Ficai certos de que ele só confia missões importantes aos que sabem que são capazes de cumpri-las, porque as grandes missões são pesados fardos que esmagariam os carregadores demasiado fracos. Como em todas as coisas, também nisso o mestre deve saber mais do que o aluno. Para fazer avançar a humanidade moral e intelectualmente, são necessários homens superiores em inteligência e moralidade. Eis porque são sempre espíritos já bastante avançados, que fizeram suas provas em outras existências, os que se encarnam para essas missões, pois se nada forem superiores ao meio em que devem agir, nada poderão fazer. Assim sendo, concluireis que o verdadeiro missionário de Deus deve provar que o é pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela sua grandeza, pelos resultados e influência moralizadora de suas obras. Tirai ainda esta outra consequência: se ele estiver pelo seu caráter, pelas suas virtudes, pela sua inteligência, abaixo do papel que se arroga, ou do personagem cujo nome se utiliza, não passa de um farsante de baixa classe que não sabe sequer imitar o seu modelo. Outra consideração a fazer é a de que a maior parte dos verdadeiros missionários de Deus ignoram que o sejam, realizam aquilo para que foram chamados graças ao poder do seu próprio gênio, secundados pelo poder oculto que os inspira e os dirige à sua revelia e sem que tivessem premeditado. Numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam pelos seus atos e são descobertos pelos outros, enquanto os falsos profetas se apresentam por si mesmos como enviados de Deus. Os primeiros são humildes e modestos, os segundos, orgulhosos e cheios de si, falam com arrogância e, como todos os mentirosos, parecem sempre receosos de não serem aceitos. Já se viram desses impostores apresentarem-se como apóstolos do Cristo, outros como o próprio Cristo, e, para a vergonha da humanidade, encontraram pessoas bastante crédulas para aceitarem as suas imposturas. Uma observação bem simples, entretanto, bastaria para abrir os olhos aos mais cegos. Se o Cristo se reencarnasse na Terra, o faria com todo o seu poder e todas as suas virtudes, a menos que se admita, o que seria absurdo, que ele houvesse degenerado. Ora, da mesma maneira que se tirarmos a Deus um dos seus atributos, já não teremos Deus. Se tirarmos uma só virtude do Cristo, não mais o teremos. Esses que se apresentam como Cristo revelam todas as suas virtudes? Eis a questão. Observai-os, sondai-lhes os pensamentos e os atos, e verificareis que lhes faltam sobretudo as qualidades distintivas do Cristo, a humildade e a caridade, enquanto lhes sobram as que ele não tinha, a cupidez e o orgulho. Nota ainda que neste momento existem em diversos países muitos pretensos Cristos, como há também numerosos e pretensos Elias, supostos São João ou São Pedro, e que necessariamente não podem ser todos verdadeiros. Podeis estar certos de que são exploradores da credulidade, que acham cômodo viver às expensas daqueles que lhes dão ouvidos. Desconfiai, portanto, dos falsos profetas, sobretudo numa época de renovação, porque muitos impostores se apresentarão como enviados de Deus. São os que buscam uma vaidosa satisfação sobre a terra, mas podeis estar certos de que uma terrível justiça os espera. Então, mais uma vez, o Evangelho nos conclama aos caracteres do verdadeiro profeta, e realmente, como nos ensina essa mensagem de Erasto, aquele que realmente quer se valer como sendo o verdadeiro Cristo, renascido entre nós, quer se valer como se fosse um profeta, um discípulo do próprio Cristo, deveria ter a humildade e a caridade que o Cristo sempre apresentou. Mas, via de regra, se a gente observar com delicadeza esses que se apresentam como profetas, como emissários do Cristo, vamos ver que nada mais
do que um simples verniz tomam conta dos seus entes através da cupidez, através do orgulho, do egoísmo. Exploram a fé pública, exploram a necessidade das pessoas carentes, angustiadas, sofredoras, que este plano traz para todos nós. Estamos num plano de provas e expiações, e muitas das vezes as pessoas aproveitam da incredulidade, da humildade, da simplicidade das pessoas para explorar a sua fé, para usurparem o pouco recurso, o parco recurso que tem para a sua sobrevivência, para a sua alimentação. Então, que a gente possa examinar todas as atitudes desses que se apresentam, se arvoram de Cristo, de verdadeiros profetas, porque na grande realidade não são. Se o fossem, traziam em si a humildade, a caridade, a benevolência, a indulgência, o perdão das ofensas, todas as características, as virtudes que o Cristo nos trouxe através dos exemplos, não através das palavras. E muitos são esses profetas que muito falam e pouco dão de si em prol do próximo. Eles possam realmente se despir desse orgulho, dessa vaidade, dessa cupidez, desse egoísmo e auxiliar verdadeiramente a todos aqueles que o cercam. Se possuem o dom da palavra, que a utilizem verdadeiramente no sentido de explicar o Evangelho, os ensinamentos, as lições morais do Cristo àqueles que não conhecem, que ainda desconhecem a luz verdadeira do nosso Pai maior. Então, que nós possamos estar sempre atentos, que façamos um exame consciente, como nos ensinou João em seu Evangelho. Examinemos se o Espírito é de Deus, até mesmo nós espíritas, que muitas das vezes nas reuniões mediúnicas temos mensagens ditadas por irmãos nossos que ainda não têm o conhecimento necessário para dizer que são A ou B. Então, que a gente possa examinar se esse Espírito é de Deus, e só vamos poder examinar através das suas comunicações, através das suas mensagens, se ela coaduna com todos os ensinamentos do Cristo, coaduna com todos os ensinamentos que Kardec nos legou através do Livro dos Espíritos, através do Livro dos Médiuns, do Evangelho principalmente, da Gênese, do céu e inferno. Nós temos aí o Pentateuco a nos embasar solidamente tudo aquilo que o Cristo espera de nós. Ele nos enviou esse Consolador prometido, nos dando a luz, nos tirando da imaturidade, da infância espiritual, a fim de que nós pudéssemos perceber a luz que a todos nós envolve através da espiritualidade maior, nos intuindo, velando por cada um de nós. Então, que nós possamos estar sempre atentos, que nós possamos verificar sempre, através dos exemplos principalmente, se esses que se julgam emissários do Cristo estão fazendo realmente aquilo que o Cristo ensinou. Se estiverem despidos de toda vaidade, despidos de todo orgulho, de todo egoísmo, e envoltos na verdadeira humildade, na verdadeira benevolência, na verdadeira indulgência, no perdão das ofensas, na prática da caridade material e da prática de toda a caridade moral e espiritual, aí nós poderemos crer que são missionários enviados por Deus, por Jesus, para nos auxiliar nessa jornada, como tantos outros emissários do Cristo nós tivemos: Santo Agostinho, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Eurípides Barçanufo, tantos de todas as religiões, não importa. Como bem diz o Evangelho, é fora da caridade que não há salvação, não é fora da religião. Todas as religiões que realmente tornarem o homem melhor, verdadeiro cristão, essa religião é aquela que agrada aos olhos de Deus, que agrada aos olhos do Cristo. Então, que nós possamos estar atentos, que nós possamos estar vigilantes, a fim de que não caiamos nas garras dos farsantes, dos falsos profetas.
que Jesus possa nos iluminar, que a espiritualidade possa nos intuir, velar por nós e que possamos estar sempre atentos, mas principalmente protegidos. De que forma? Através da prática da verdadeira caridade. Vamos elevar os nossos pensamentos mais uma vez a Deus, a Jesus, nosso Pai, espiritualidade maior que nos intui, nos assiste, a Maria, nossa Mãe, que nos cobre com o manto sagrado, protegendo-nos de todos os embates do dia a dia, e agradecer a Deus mais uma vez por essa oportunidade bendita, pelos seus ensinamentos, a nós encarnados e desencarnados aqui presentes, que possamos ter uma semana envoltos em paz, serenidade, equilíbrio e sabedoria, que possamos dar tudo de nós em prol do nosso semelhante, em prol da nossa evolução moral e espiritual, e que não percamos em nenhum momento a oportunidade de sermos melhores a cada dia. Assim, Pai, imensamente agradecidos por essa oportunidade, com a oração de Maria, pedimos permissão para encerrar a prática do culto do Evangelho da noite de hoje. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja. Gratidão mais uma vez ao Pai pela sua oportunidade bendita.